né, do Rio de Janeiro. Então, tanto problema no Rio de Janeiro, nós estamos assim, na área de finanças, de educação, de saúde, de parque empresarial, meio totalmente desconectado, e mais essa crise que nós estamos encarando agora, a Covid. Imagina pós-Covid, como é que vai ficar. A área de serviços extremamente prejudicada, a questão da moral, a questão moral dos dirigentes. Quer dizer, junta tudo isso, realmente dá um total desconforto, particularmente para os investidores. Estamos assim num momento... Estava ouvindo a voz mais alta que a gente. Então, usa um fone. Pois não. De forma que é extremamente importante esse encontro visando trocarmos algumas ideias com relação ao nosso município do Rio de Janeiro. Eu queria dirigir a palavra ao doutor Paulo Rabelo. Sérgio, eu acho que você ficou mudo. Acho que você tem que apertar na tecla para deixar o seu microfone funcionar. Ok. Fiquei mudo. Estava aqui. Peço perdão. Pessoal, olha só. É uma honra. Então, voltando, é uma honra estar com todos vocês aqui, né? Com todos os nossos amigos participantes. E nesse encontro sobre o tema de economia, finanças, políticas e futuro do Rio de Janeiro, do nosso querido município. E depois de tantos entraves no campo econômico, financeiro, de segurança pública, e eu creio que esse encontro calhou, né, veio no momento certo, particularmente no momento de crise que nós estamos passando com a Covid, e numa outra expectativa, né? Como ficará o momento pós-Covid. De forma que eu, primeiramente, queria agradecer a presença... Desculpa, né? Sérgio, me desculpe. Pois não. Eu estou ouvindo um som que se repete e é como se houvesse um eco contínuo na fala. Continua ainda a sua voz aí, mas você já parou de falar há tempo. Está normal aqui. Está todo mundo ouvindo assim, com dificuldade? Vocês não estão... Eu estou ouvindo claro. Doutor Paulo Rabelo, ouvindo claro. Doutor Carlos... Eu ouço claro também. Professor Isco... Então sou eu que estou ouvindo aqui duas vozes ao mesmo tempo se mesclando. Algum probleminha aí. Ok? Bom. Que bom. Vamos eu é que estou... você. Então, aqui ouvindo duas defasagens de até 8 segundos. Rubens, o que dá para fazer aí? Tá bom, vamos seguir em frente. Se vocês estão ouvindo, depois eu me viro. Habilidade de conexão, mas pode continuar, que eu estou ouvindo alto e claro, e no YouTube a habilidade de conexão está normal. Eu passaria uma indagação ao doutor Paulo Rabelo. Vou repetir a questão, por causa dessa dificuldade de comunicação, né? Como o senhor vê a governança pública no município do Rio de Janeiro, com o quadro das finanças altamente dependentes de turismo, particularmente no momento pós-Covid? Será que o município se sustenta no restante desse ano, 2020 e 2021? Não estaria o município do Rio de Janeiro caminhando para um estado de insolvência, ou seja, falência? Ou será que ele já estaria falido?
Essa é a indagação que eu me dirigiria ao doutor Paulo Rabelo. Olá, pessoal. Agradeço a todos pela oportunidade e a honra de estarmos aqui reunidos. Não farei mais rapapés, porque nem nós temos tempo para isso, muito menos o Rio de Janeiro. Professor Rubens, a sua pergunta ela vai no coração da matéria, e fico feliz por isso. Não por ser a minha área de especialidade, porque sou, antes de um aprendiz de política, eu sou reconhecido como um especialista na área econômica e financeira, e, particularmente, acorri ao BNDES na tentativa de renegociar a dívida do Rio de Janeiro. Eu conto esse episódio, que não tem nada de confidencial, porque, inclusive, foram audiências registradas, com objetivo explicitado desde então, apenas para dizer de que essa atual administração já começou capenga em 2017 e nada mais fez a partir de então para realizar a mudança, a reviravolta que é necessária quando esses problemas ocorrem. Agora, cortina rápida, instalamos a pandemia, agravamos o problema dos gastos, principalmente em saúde, mas eles não serão responsáveis pela eventual quebra do Rio. É bom que diga isso, quer dizer, todos os gastos acumulados adicionais da pandemia não seriam capazes de desequilibrar permanentemente as contas da cidade. Isso só cabe num discurso político. Como eu estava narrando, o Rio vem deteriorando a marcha das suas finanças desde o início dos anos 2000, agravou com os eventos que foram muito mal administrados do ponto de vista financeiro e do tipo de retorno que eles teriam que dar e não deram para a cidade. E o prefeito só tem esta responsabilidade extra. Ele não tomou nenhuma medida no campo do gasto público para reequilibrar o processo que só veio agravando. Portanto, a Covid ela é como o empurrão final na direção do abismo. Eu não quero encerrar essa primeira pergunta numa nota assim fatalista, porque considero que as finanças do Rio de Janeiro ainda têm solução. Tem solução, obviamente, dentro de uma renegociação do passivo. Esse passivo ele está, em boa parte, junto ao próprio governo federal ou a instituições do governo federal. E essa situação, pela sua excepcionalidade, me refiro à situação fiscal brasileira, que também é altamente periclitante, coloca todo mundo no mesmo barco. E, de certa forma, isso nos dá a oportunidade, numa próxima administração, que aí já falo, obviamente, dentro da perspectiva de 2021, a colocar as cartas na mesa. Mas não pensemos que isso é sem algum custo, porque quem quer que vá pensar no refinanciamento do Rio de Janeiro vai ter que também ter o direito de fazer a pergunta: e o setor público no Rio de Janeiro faz que tipo de sacrifício, dá que tipo de contribuição para que o conjunto da sociedade brasileira estendam a sua mão de novo para o Rio de Janeiro. E é preciso que a gente tenha também propósito naquilo que pede, coisa que há muito tempo não temos. Dentro desse contexto, você mencionou, Rubens, do turismo. Ele é essencialíssimo, a cidade ela é essencialmente turística, e o que aconteceu do ponto de vista da pandemia é uma pancada na moleira, no centro da cabeça do Rio de Janeiro. Mas isso também não deve nos desanimar. Primeiro, porque a situação do turismo no Rio não é perene. Número dois, porque ele já é um turismo que dava contribuições episódicas. Nós não temos um calendário como
um grande carioca honorário, Ricardo Amaral, tem levantado como bandeira, não temos um calendário turístico de janeiro a janeiro para o Rio de Janeiro, que poderia ter preenchimento em praticamente todas as 52 semanas do ano. De forma que, embora o turismo, repetindo, seja de fundamentalíssima importância, existe uma série de outras atividades que, felizmente, dão sustentação diversificada à economia do Rio de Janeiro. Portanto, é um problema de união de todos os cariocas em torno de um propósito. Aí é que vem o problema e lanço o répito desafio político. Não há propósito. O Rio está politicamente perdido há muitos anos. E essa é a razão pela qual melancólicos prefeitos são eleitos e reeleitos. E essa é a razão pela qual as campanhas eleitorais são feitas mencionando o candidato ser amigo do samba, ser crente em Jesus, etc. Eu sou amigo do samba e eu sou católico praticante, mas esta não é a questão. A questão política do Rio de Janeiro é essa cidade recuperar o seu senso de futuro. E esse senso de futuro significa a cidade se enxergar como parte importante, aliás, vital, um coração do Brasil, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de talento científico, do ponto de vista de criatividade, do ponto de vista de cultura, e se relançar como uma cidade de padrão mundial. Nós não temos isso há pelo menos 40 anos. O Rio de Janeiro não tem este planejamento. Ele não se colocou esse desafio, embora as pessoas carreguem dentro do seu coração, todos nós cariocas, carregamos essa vontade de recuperar o Rio maravilhoso que chegou a ser e que despertava atenção mundial na década de 20, na década de 30, e que conseguiu, com alguma força, se arrastar pela década de 60, onde aí levou a trombada em 75 de uma fusão à força, como eu digo, um casamento na polícia feito pelo general Geisel com o então Estado do Rio de Janeiro. Faço essa menção histórica para concluir essa relativamente longa intervenção inicial, apenas para dizer que, além do mais, a questão do Rio de Janeiro é estrutural e tem, na sua origem, é uma palavra muito dura, mas vou dizer, um estupro político. O Rio de Janeiro perdeu a sua representação política enquanto Estado da Guanabara. Isso, para muitos jovens que estão aí nos ouvindo, isso até é uma coisa estranha. Como é? Mas porque esta era uma cidade-estado que foi desorganizada politicamente por um desejo equivocado, mas de boa vontade, de um general de fortalecer duas partes que ele considerava frágeis, o então Estado do Rio de Janeiro, capital Niterói, com a cidade-estado que ele considerava que não tinha viabilidade política. Talvez por não conhecer uma Singapura, talvez não conhecer outras cidades e estados que dão banho hoje em termos de viabilidade industrial, de serviços, de talento portuariamente e assim por diante. Portanto, é um equívoco, uma estupidez estrutural que nos, obviamente, sangrou do ponto de vista político. Alguém pode também, mais jovem, perguntar, mas como foi esse sangramento? Eu respondo com uma coisa que, para mim, é a mais chocante de todas. Ver o antigo Estado da Guanabara não ter a sua representação de 3 senadores e a sua bancada de deputados federais a que teria direito, e ver 3 senadores representando um distrito federal, que devia ter, na realidade, um prefeito nomeado, 3 senadores e toda uma bancada de deputados federais, ou seja, a representação política retirada do Rio de Janeiro renasce em Brasília.
uma cidade que é DF. Era como se Washington, nos Estados Unidos, tivesse direito a ter 2 senadores na capital federal, no Senado americano. Então, são provocações que faço para que a gente entenda a profundidade da questão, mas deixando claro que o problema tem solução. Muito obrigado, doutor Paulo Rabelo. Suas considerações excelentes. Eu concederia a palavra agora ao doutor Carlos Pereira, grande cientista político, né? E eu tenho um questionamento extremamente interessante, vai no vácuo do que o doutor Paulo Rabelo já expôs. Vamos lá. Do ponto de vista do Estado, por que o município do Rio de Janeiro detém uma herança corrupta, crônica, não conseguindo eleger governadores ou governos mais impolutos, mais éticos, mais corretos em suas políticas e estratégias? Em particular, basta olharmos as muitas experiências atuais e anteriores. Puxa, não tem um dirigente que se salve. Nesse sentido, qual, a seu ver, o futuro de um Estado nestas circunstâncias? Então, vamos lá. E como tudo isto repercute nas políticas estaduais e municipais, no alcance da noção de município? Afinal, são 5,7 milhões de habitantes no contexto de uma região metropolitana que chega atualmente com algo em torno de 17 milhões de habitantes. Sabemos que o município chega a agregar 87% do PIB do Estado. Momento atual, sem turismo, sem progresso, sem geração de serviços. Qual será o futuro desse município? Como a realidade atual deverá lidar com as finanças municipais? De que forma? Aliás, de que maneira lidar com as finanças do município em função de suas vocações e da capacidade do parque empresarial de gerar recursos, particularmente na fase pós-Covid? Para o senhor, doutor Carlos Pereira, fique à vontade. Esqueci de... Houve aquele entrave do som. 15 minutos reservados para cada colega. Ok? Vamos lá. Bom, prazer estar aqui. Obrigado, Istvan, pelo convite. Estar com você, Paulo Rabelo, prazer. Não conhecia você pessoalmente. Sérgio. Bom, você fez uma pergunta dificílima. A pergunta de 6 milhões de dólares, né? Por que que o Rio de Janeiro tem esse vaticínio, né, de ter maus governos, né? Por que maus governos, né? Ouvindo você, eu me lembrei da introdução do último livro do meu orientador, Adam Tversky, professor da New York University, onde eu fiz meu doutorado, e ele coloca o paradoxo da democracia, que é mais ou menos, ele faz um paralelo com o campeonato de futebol, porque ele é um grande torcedor do Chelsea, na Inglaterra, e todo ano ele nutre a expectativa do Chelsea ser o campeão do torneio mais importante do mundo, que é o Campeonato Europeu, e, na grande maioria das vezes, ele se frustra. E aí ele faz esse paralelo com a democracia. Ele diz que a democracia, nem sempre, ou quase sempre, não permite a eleição dos melhores governantes. Isso não é uma peculiaridade do Rio de Janeiro, em que pese, parece que a gente tem tido muito menos sorte do que outras cidades, outros estados, ou mesmo outros países. Mas, assim, eu gostaria de tentar lançar uma questão mais ampla, né? Porque a gente está se aproximando de mais um momento eleitoral, eleições municipais. Em sistemas majoritários, essas eleições de meio de mandato, chamada midterm election, em sistemas majoritários, principalmente
o sistema americano, tem uma característica muito plebiscitária, né, de avaliação do governo de plantão nacional. Então, as eleições municipais ou as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, elas são muito impactadas pela performance do governo até então. Então, se o governo federal ele está indo bem, normalmente ele consegue aumentar a sua bancada no Congresso Nacional Americano. Se ele está indo mal, ele se tinha maioria, ele passa a ter minoria. E assim, no Brasil, dado as características específicas do sistema proporcional multipartidário, muito fragmentado, como é o nosso, as eleições municipais não têm tido esse papel plebiscitário de aprovação ou de rejeição do governo federal, né? Ou seja, as eleições municipais elas têm sido, ultimamente, as principais pesquisas que eu tenho lido apontam que a principal questão são as questões locais, que motivam os eleitores, não são questões nacionais. Entretanto, nós estamos tendo um choque exógeno de proporções tectônicas, que é a pandemia do novo coronavírus, e que, vamos dizer assim, vai trazer consequências e está monopolizando a atenção, as ações, e não só isso. A pandemia ela gerou um novo perfil, um novo eixo de polarização política. E esse eixo se caracteriza fundamentalmente entre aqueles que decidiram seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde e privilegiar as medidas de isolamento e distanciamento social, versus alguns governos, em especial o governo federal brasileiro e alguns municípios também no Brasil, em particular aqui do Rio de Janeiro, em que valorizaram menos, vamos dizer assim, os problemas relacionados com a pandemia e com os problemas de saúde pública, de sufocamento do setor público, em especial das emergências e tudo mais, e, consequentemente, privilegiou as consequências econômicas dessa pandemia. Então, ocorreu uma espécie de uma polarização em que uma parte importante dos políticos no mundo apoiaram o isolamento e outros foram contra o isolamento. Então, isso polarizou, e eu acabo de fazer uma pesquisa de opinião, na realidade, 2 rodadas de pesquisa de opinião, em que eu perguntei exatamente isso para o eleitor brasileiro. Em cada uma dessas rodadas tivemos mais ou menos 7.000 respondentes, uma amostra relativamente representativa da sociedade brasileira, em que mostra que os eleitores que se auto-identificam como de esquerda, como centro-esquerda ou como de centro, apoiam massivamente as políticas de isolamento social, têm uma avaliação negativa do presidente Bolsonaro durante a pandemia e têm uma avaliação positiva dos governadores estaduais. Por outro lado, os eleitores que se auto-identificam como direita e de centro-direita, esse perfil não ficou muito claro no outro extremo. Na realidade, esses eleitores racharam praticamente ao meio. Uma grande parcela de eleitores de direita e de centro-direita não acompanharam a orientação do presidente Jair Bolsonaro no sentido de flexibilizar as medidas de isolamento social e defenderam o isolamento social, fizeram uma avaliação negativa da performance do presidente e também positiva dos governadores. A avaliação positiva dos governadores caiu na segunda rodada, mas, mesmo assim, ainda é uma avaliação positiva na média. Bom, nós identificamos na pesquisa, Sérgio, que a principal variável que explica esse racha nos eleitores de direita e de centro-direita é a proximidade desses eleitores de pessoas contaminadas pelo coronavírus com graus variados de gravidade. Então, as pessoas que conhecem pessoas contaminadas com maior gravidade, ou mesmo que venha levar a óbito,
essas pessoas de direita e de centro-direita abandonaram Bolsonaro. E os que têm menos proximidade com pessoas contaminadas, com graus maiores de gravidade, permaneceram apoiando Bolsonaro e tiveram uma postura mais crítica aos governadores. E a característica mais interessante que nós identificamos é que esse eleitor de direita e de centro-direita, que permanece fortemente vinculado a Bolsonaro, a despeito dos riscos de contaminação, ele desenvolve elos, conexões identitárias muito fortes com o presidente, conservadores, a grande maioria deles são conservadores nos valores, principalmente valores relacionados à família, relacionados a costumes, enquanto os de centro-direita e de direita que se moveram para o centro ou mesmo para a esquerda nessa pandemia, eles têm menos vínculos identitários com o presidente e têm mais vínculos com políticas liberais, políticas pró-mercado. Esses eleitores de Bolsonaro, nós definimos, eu e meus coautores, nesse trabalho que estamos escrevendo, como pragmáticos, enquanto os outros que permaneceram com Bolsonaro, de identitários. Então, a grande questão que eu acho que a gente tem que pensar para esse ano eleitoral, especialmente na eleição municipal, é como esses eleitores, que são muito vinculados identitariamente ao presidente, que mesmo tendo pessoas próximas contaminadas pelo Covid, inclusive que mesmo tenha vindo a óbito, ele prefere continuar apoiando Bolsonaro, comparada com aqueles outros que romperam com Bolsonaro e são mais pragmáticos, como eles vão se portar nessas eleições. Ou seja, se terá uma oportunidade ou não de esses eleitores, que, a meu ver, são fundamentais, dado que o prefeito, concorrendo à reeleição, né, o prefeito Marcelo Crivella, que concorre à reeleição, possivelmente terá o apoio do presidente da República, como se dará essa relação e se isso se traduzirá ou não em apoio político e em voto. Esse é o grande questionamento, especialmente em um cenário de grande crise política, em que o presidente, cada vez mais, ele vai perdendo apoio social, o grau de rejeição da sua administração cada vez é maior, o apoio social cada vez mais se concentra nesse grupo identitário e, após esses últimos eventos, é impossível não mencionar da prisão na casa do advogado da família Bolsonaro, do assessor do filho do Bolsonaro, hoje senador, Flávio Bolsonaro. Quer dizer, qual o impacto que tudo isso terá na formação de alianças e como o eleitor vai perceber, e se ou não esse novo evento eleitoral terá ou não a possibilidade de gerar um resultado menos predatório de algum representante, de algum eleito que tenha um comportamento mais virtuoso, um comportamento menos predatório, menos ineficiente e que consiga, em última instância, lidar com os problemas diversos que tanto você como o Paulo mencionaram, de grande magnitude, de perda de receita. O IBRE acabou de divulgar que, nesse período de isolamento social, de pandemia, esses 3 meses, já houve uma retração de pelo menos 10% da atividade econômica. É esperado que o PIB retraia, no ano de 2020, em torno de 6,7%, essa é a projeção do IBRE. Quer dizer, a expectativa, as projeções de desemprego para esse ano de 2020 é em torno de 18% da população brasileira. Quer dizer, tudo isso vai ter um impacto decisivo no comportamento eleitoral desse eleitor, e é imprevisível
vamos dizer assim, dado que nem os candidatos ainda estão muito claros quem serão, e diante de uma sucessão, de um mosaico de crises de naturezas diferenciadas. Então, é um momento muito peculiar para se fazer em um ambiente de crise política nacional e de crise sanitária, hoje, inclusive, o Brasil ultrapassou a casa do 1 milhão de infectados, 48 mil pessoas praticamente já morreram, quer dizer, logo vamos, infelizmente, ultrapassar a barreira dos 50 mil mortos, sem levar em consideração a subnotificação, quer dizer, é um cenário muito peculiar e que eu acho muito difícil que as eleições municipais no Rio de Janeiro não sofram o impacto desses elementos nacionais. Então, eu acho que, a despeito da maioria dos cientistas políticos brasileiros argumentarem que essas eleições de meio de mandato para prefeitos e câmaras de vereadores normalmente se debruçam com questões locais, em função desses dois grandes choques de natureza tectônica, eu imagino que esses eventos dominarão o debate eleitoral e terão um grande impacto no processo eleitoral. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Bom, agora, doutor Eastman, como o senhor vê a recuperação da economia no município do Rio de Janeiro em ações conexas com o governo estadual e federal? Quer dizer, olha como é que é a coisa, tá? Se conectando com o outro. Que bela triangulação vocês estão fazendo agora. Doutor Eastman. Professor Sérgio, caro professor Carlos, caríssimos também, todos, meu caro professor e mestre Paulo Rabelo, olha, primeiro, muito obrigado por a gente poder estar aqui, por a gente poder juntar certos tipos de raciocínios. E quero agradecer ao nosso público, porque ele está aumentando e a toda hora estou recebendo notícias do Rubens de que nós já ultrapassamos a linha dos 200. E a gravação estará aí para todos à disposição. A sua pergunta, Sérgio, é uma pergunta importante, porque eu desejo, sim, chegar ao município, pensar, não digo nano, mas também pensar micro. E, sobretudo, meditar sobre essa temática que a gente levantou num município que tem uma área de 1.200 km², uma população que chegou, segundo o censo demográfico do ano passado, a 6.718.000 pessoas morando aqui, uma densidade demográfica significativa, são 5.598 pessoas habitando por quilômetro quadrado, num terreno que é baixo, porque nós temos uma altura média no Rio de Janeiro de 2 metros. Então, estamos num balneário, ou no que pretende ser um grande balneário, que já foi. Do jeito que está, com tanta língua negra, já era. Agora, mais do que isso, quer dizer, é um produto interno bruto per capita no ano de 2016 de R$ 50.743, o que é dinheiro, e um produto interno bruto, segundo o IBGE, de 329 bilhões. Nada negligenciável. Nós estamos aqui falando do segundo maior produto interno bruto do Brasil, depois de São Paulo. Estamos falando do 30º PIB do planeta Terra. Estamos tratando de 6,3% do PIB do Brasil. Então, aqui, qualquer que seja a decisão, temos aqui repercussão. Esta daqui é uma caixa de ressonância do Brasil, da América do Sul, né? E nós temos uma série de elementos que vão alimentando essas estatísticas que eu me pergunto até onde nós iremos com elas, dada a situação, não apenas como o Carlos muito bem coloca, do Covid, mas, sobretudo, da situação dramática que uma cidade que possui 65% do seu produto interno bruto em serviços vive sob home office, né? 23% é a arrecadação fiscal daqui, lembrando que nós estamos no local que tem a segunda maior quantidade de servidores públicos do Brasil, né? Nós temos 11% apenas de indústria e 0,04% de agropecuária. Quer dizer, aqui ninguém produz uma batata, uma mandioca, um inhamezinho. Nós estamos todos concentrados, efetivamente,
no setor serviços. Então, nós necessitamos encontrar no serviço, no comércio, nas atividades bancárias e tal, uma força, sobretudo no município que tinha um destino turístico, e ainda tem, dos maiores, né? O maior destino turístico do Brasil e do hemisfério. Somente que, do jeito que está, não se pode esperar que as pessoas queiram atolar agora os hotéis. O índice de ocupação hoteleiro no mês de abril estava em inacreditáveis 28%. E agora as últimas estatísticas estão mostrando que chegou a 22%. Total inviabilidade, a rede hoteleira do Rio de Janeiro está, então, quebrada, porque ela está negativa, deficitária, e assim seguirá. Então, o que estão fazendo lá na Câmara de Vereadores dos nossos 51 vereadores, 4 anos, né? Cadê a nossa lei de diretrizes orçamentárias bem feita? Cadê a lei orgânica do município, o nosso plano diretor? Porque, na verdade, tudo isso vai desembocar no seguinte: ano passado, no apagar das luzes de 31 de dezembro, nós tínhamos uma inacreditável queda de 64,5% da disponibilidade de dinheiro em caixa do município. Nós estamos no limite, sem capacidade de pagar salários. Nós estamos com uma exasperação total em plano de recuperação fiscal por parte do Estado do Rio de Janeiro e, simultaneamente, com o município do Rio de Janeiro, como muito bem colocado pelo Paulo e também pelo Sérgio, representando mais de 82% do PIB, né, do município. Então, do Estado, quer dizer, o município representando 82% do Estado. Então, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Nós já estávamos mal. Agora nós estamos tectonicamente depressivos, descendo do fundo do poço. E ainda assim, sim, senhor Paulo, podemos resolver os nossos problemas. Nós começamos em janeiro com 653 milhões de reais, né? Na fonte 100, na base 100. Mas, na verdade, se você dá uma olhada bem, o déficit hoje é estrutural. O déficit, atualmente, ele está maculando a capacidade conjunta de ações de Estado e município quando os dois andam juntos, né? Quer dizer, você tem um déficit de caixa do Estado do Rio de Janeiro de 10,2 bilhões, somado a 18,4 bilhões de restos a pagar de contas a fornecedores este ano. Quer dizer, isso dá uma conta inacreditável de 21,4 bi. E a economia... Então, Sérgio, dentro da minha visão pessoal, muito modesta, muito limitada, o que eu gostaria é de ponderar, à luz do que vocês muito bem instauraram e colocaram, que soluções são possíveis, mas nós temos que ser mais flexíveis, mais criativos, mais cuidadosos, mais ousados. O Rio de Janeiro vive num regime de degringolada como ex-Distrito Federal há tantos anos, para não dizer desde 1961, sem políticas compensatórias, que ele necessita se redesenhar. Ele necessita repensar seu plano diretor, sua lei de diretrizes orçamentárias, seus planos especificamente orçamentários anuais. E, para isso, talvez valesse a pena pensar em algo de maior, algo sem modéstia. Então, eu proporia, entre várias ideias, alguma coisa na seguinte linha. Número 1, por que não repensarmos a Rota do Mar do Rio de Janeiro, que é um mega município onde você tem as Ilhas Cagarras, a Baía da Guanabara, a Ilha de Paquetá, a Ilha do Governador. Nós não temos um link através de embarcações de alto padrão para levar nossos turistas com força, com vigor por esses lugares. Nós não usamos isso. Nós temos, no máximo, 100 pescadores que saem do Yacht Club para ficar pescando as cagarras. Mas esse não é o Rio de Janeiro do turismo, do balneário, que se quer falar. Vai para o Canadá para você ver que naus e que embarcações se utilizam. Por que não, número 2, criar a Rota das Montanhas, dos maciços, onde você pensa Pedra Branca, Jericinó, Tijuca, picos como o Bico do Papagaio, Andaraí. Vamos integrar isso para criar rotas de turismo que permitem que os ônibus das agências de turismo se linkem umas às outras muito melhor com a rede de hotelaria e de restaurantes. E mais, olha, eu estive em Hong Kong e eu vi cada funicular e cada incrível rota montanhosa, aproveitando para chegar nos grandes templos do Buda. Nós temos que criar fatos novos.
O mundo sabe muito bem como somos lindos, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos, quem sabe, fazer algo que permite um funicular espetacular entre o Corcovado e o Pão de Açúcar. Você já imaginou? E o Pão de Açúcar chegando até a ponta lá de Copacabana. Por que não? Ou seja, quando você revoluciona e você cria com modernidade algo de novo, você rompe os pequenos, medíocres monopólios que o Rio de Janeiro possui. Nós estamos encurralados em currais pequenos. Nós temos que superar a nossa capacidade de agir, porque estamos manipulados por uma inércia, uma malemolência que está nos fazendo mal. Precisamos criar a Rota da Pesca. Aqui você tem 192 quilômetros de costa que permitem um turismo pesqueiro. O pessoal está esgotado e não consegue pescar mais nada lá em Miami, indo até Key West. Aqui é que é o lugar. Aqui é um clima tropical. A maior quantidade de marlins do mundo, os maiores entre os 10, são da costa Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vamos revigorar, é uma quinta medida, os centros comerciais, o centro de Madureira, o Mercado Sebastião, o Saara, Copacabana. Por que não criar a Rota das Lagoas, como Tijuca, Marapendi, Jacarepaguá, Rodrigo de Freitas? Por que não olhar melhor para integrar a Rota dos Parques, o Nacional da Tijuca, da Pedra Branca, da Boa Vista, do Jardim Botânico, do Zoo, do Passeio Público? Na verdade, esses são clusters, você repara? Cada um desses clusters pode ser magnificado criando uma escala, atraindo justamente programaticamente os clientes, as pessoas, os turistas, os executivos, os empresários, os donos de tudo isso. E aí, então, nós teríamos uma unificação de interesses, porque o Rio de Janeiro, politicamente, está desagregado. A pobreza cria, na verdade, afastamento, quando o nosso caso tem que ser o de criar riqueza para gerar união. O programa do Proar Limpo. Quer dizer, o Rio de Janeiro hoje tem uma capital poluída, não vai me dizer que não. Eu não posso deitar e nadar na Baía da Guanabara. Aquilo dali é um cocô puro, pô. Não dá, não tem condições. Então, se estamos atrás de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, e nós temos aqui nossos cidadãos com problemas respiratórios e com asma e outras coisas, vamos parar com isso. Aproveitemos também o outro cluster, que é o hospitalar do Rio de Janeiro. Nós temos uma enorme 1.156 hospitais, clínicas e outros tipos de entidades. Por que nós não unificamos também, mostrando programaticamente as nossas especializações? Isso não significa que a gente tem que dar carona a todos os outros municípios, mas temos que aproveitar o que é a região metropolitana do Rio de Janeiro pelo seu gigantismo, exatamente na questão que o Sérgio muito bem colocou. Agora, eu iria atrás de um plano estratégico urbano, de um plano municipal de ordenação metropolitana, para organizar melhor os condomínios, as habitações, evitar as musemas. Não podemos ficar com musemas aqui, nós vamos mexer com interesses, sem dúvida alguma, dramáticos, mas temos que ter coragem de fazê-lo. Outro plano seria o de valorização da autenticidade carioca, aproveitar melhor nosso sincretismo religioso e musical ao longo do ano. Não que não se use bem no carnaval, mas vamos saltar para algo ainda mais típico para gerar essa atração. E décimo, como o Rio de Janeiro tem um alto IDH, na Gávea é 0,970, no Leblon é 9,67, quer dizer, são IDHs muito elevados. Vamos levar realmente para onde o IDH é baixo a atitude de investimento em infraestrutura. É no Morro do Alemão, é na Rocinha que estão os problemas. Tem havido uma hiperconcentração de benesses em certas áreas do Rio de Janeiro, até é compreensível, porque é lá que está o contribuinte fiscal. Mas está faltando apoiar os aglomerados subnormais. E nós temos 1,5 milhão de cariocas vivendo nessa situação, na sarjeta, no esgoto, na cloaca. Isso tem que ser mudado. Isso não pode permanecer como está. É um choque entre ricos e pobres. É São Conrado colado na Rocinha. Vamos tornar essa infraestrutura na Rocinha algo de palatável e habitável. Essas pessoas estão hoje desesperadas, né? Como o Carlos coloca a Covid, que é realmente um problema aí dramático, um está habitando colado ao lado do outro. A doença vai se expandindo. A gente tem que não apenas sanear, mas tem que arejar o Rio de Janeiro em suas zonas de habitação específicas e aí, claro, oferecer segurança, ensino, sistema de saúde, infraestrutura, comércio, que estão altamente ineficientes. Aliás, observação política. Olha só, eu olho para a Câmara de Vereadores e eu descubro que existem ali
7 conselhos. Sabia disso? Agora, os conselhos são Conselho Municipal de Saúde, da Criança e Adolescente, do Patrimônio Cultural, da Educação, da Assistência Social e Antidrogas. Mas que conselhos são esses? Espera aí. Cadê o Conselho de Geração de Empregos, da Micro e Pequena Empresa e da Economia e Finanças? Nós não temos isso. Como é que você quer mobilizar e gerar uma turbinação na economia municipal se você simplesmente não tem conselho, gente, do ramo econômico, administrativo, público? Ou seja, estamos cegos com essa brincadeira? O que é isso? São 40 para 50 anos sem perceber? Então, é óbvio que o jogo de interesses é imenso. Nós temos que revolucionar o Rio de Janeiro para fazê-lo mudar nesse sentido. Há uma outra proposta, que eu até classifico como 11ª, que é do professor Christian Lynch. Não sei se vocês conhecem, mas ele, na UFRJ, diz que nós poderíamos criar um projeto, isso é difícil, poderia ser a menina dos olhos de muita gente, uma nova refederalização do município do Rio de Janeiro. Porque se o Rio de Janeiro é a 2ª maior cidade federal, 59% dos servidores públicos estão no Rio de Janeiro, Petrobras, Eletrobras, etc., Nuclebras, não existe, mas existem todas aquelas jogadas nucleares aqui e outras tantas, e Banco do Brasil, e BNDES e tal. Por que é que nós estamos pura e simplesmente jogados na segunda lata de reserva da federalidade brasileira? Isso não faz sentido. Então, nós poderíamos ter uma programação de refederalização que daria uma mega energia ao Rio de Janeiro, que, aliás, é polo do Brasil. É para cá que vêm os representantes, frequentemente, de 5.570 municípios brasileiros que nós temos. Então, eu entendo que isso poderia ser mais do que necessário. Depois, um outro programa de inclusão produtiva, através de arranjos locais, capacitando cada uma das nossas especializações no ramo hoteleiro, no ramo dos restaurantes, no ramo do turismo, no ramo da programação eletrônica, para um desenvolvimento ordenado através das universidades. Até porque, aí, no caso, vale a pena pensar no casamento desse mega hub universitário que nós temos e que não tem essa capacidade de fazer transparecer, através de programas, invenções, descobertas, tudo que ocorre nelas. Universidade Federal do Rio, do outro lado da ponte, Universidade Federal Rural, do lado de cá, de novo, o UERJ. E, olha, as magníficas entidades, tal como uma Fundação Getúlio Vargas. Quer dizer, na verdade, falta um elemento elencador, propulsor, catapultador dessas energias, e isso a prefeitura pode fazer, e depois também pode juntar em todos os processos entes federativos estaduais municipais para voltar a atuar com a energia de uma capital. Outra coisa que falta é o reinvestimento e a integração de modais. Nós estamos com o nosso povo atolado dentro do metrô. Olha quanta Covid não vai pegar. Agora sim é tectônico, né, Carlos? Mas nós temos um outro problema, a turma toda atolada na ferroviária. Meu Deus do céu, a Central, vocês já andaram na Central? Aqueles vagões atolados de gente, as pessoas não conseguindo respirar, as mulheres totalmente incomodadas. Então, fazer um mega modal ferroviário, rodoviário, aquaviário, dutoviário, combinado com o transporte público, fazer um choque de energia. O Rio de Janeiro tem um custo de energia elétrica altíssimo. Por que não criarmos uma nova alternativa, que é o incentivo total à energia solar? Afinal de contas, não é em Bangu que temos a maior temperatura do Rio de Janeiro? Clima realmente quase que saariano. Então, bota para quebrar nos telhados do Rio de Janeiro com o uso de telhas solares. Todas as entidades do município recebendo um incentivo para que façam alguma coisa do gênero, que também é financiado até pelo BNDES, pela Caixa Econômica Federal. E as duas estão aqui, então vamos fazer a ponte mais rápido, né? Sendo prático, pensar em inovações que dão condições para uma produção turística em cadeia integrada de turismo e não isolada, né? E aí aproveitar tudo aquilo que é suficientemente nosso, no sentido também de revisar aquele Rio de Janeiro que se autoencurralou e aquelas elites que não se falam mais, mas que deixam, quando estão morando lá em São Conrado, toda a rocinha subsistir em situação de miséria e pobreza.
Muito obrigado, Sérgio. Eu abro aí com estas ideias e propostas e agradeço a paciência do meu caro mestre Paulo, assim como do meu grande amigo Carlos, né? Na EBAP, a gente sempre preocupado com os assuntos acadêmicos, né, Sérgio? Sempre lutando em prol da nossa querida Fundação Getúlio Vargas. Perfeito. Foi excelente. Você, professor Eastman, de uma certa forma, já respondeu em parte, ou em grande parte, o último questionamento que eu faria para todos, os três. Começando pelo doutor Paulo Rabelo. Vamos lá, é a mesma pergunta para os três. Se o senhor fosse um consultor especial da mais alta confiança do futuro prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que conselhos daria diante de toda essa contextualização que se apresenta nas áreas da saúde e econômica? Professor Paulo. Eu acho que, meu caro Sérgio, a fala do Istvan, que me chama de mestre, mas ele é quem ensina, e como nos ensinou, porque fez um apanhado de praticamente tudo que se poderia projetar para uma cidade da virada carioca, porque isto é muito mais do que simplesmente pôr para funcionar, como, aliás, tem sido a bandeira desfraudada por alguns pré-candidatos, equivocadamente, porque não há o que colocar para funcionar se o Rio de Janeiro já ficou parado no tempo e no espaço. Portanto, o principal conselho que daria, em função de tudo que ouvimos de extraordinário na fala do nosso querido Istvan e dos alertas políticos que o Carlos Pereira nos deixou através desse importante levantamento de 7.000 respondentes, que é uma excelente amostra nacional, mas que, obviamente, serve particularmente, a meu ver, para o Brasil. Dois conselhos emergem imediatamente dessas duas falas, e vou me ater a isso. Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro tem que ser pragmático, mas isso não significa dizer que ele há de abandonar ou hostilizar um importante morador da Barra da Tijuca, que venha a ser o senhor presidente da República, ou outro morador de Ipanema Leblon, que venha a ser o ministro da Economia do Brasil, outro morador de São Conrado, que venha a ser o presidente da Câmara dos Deputados. E se nós formos fazendo o inventário de pessoas que hoje têm o comando federal com grande influência sobre o Brasil, inclusive nesse sentido de uma, ainda que informal, refederalização, ou seja, um maior grau de suporte às atividades federais que aqui subsistem e que são fundamentais para o nosso fluxo de renda, principalmente no pós-pandemia, a palavra-chave é o pragmatismo político, mas não esse pragmatismo que hostiliza as posições políticas do presidente da República. Não há que cogitar. O Rio de Janeiro não tem receita para se colocar politicamente deste ou daquele lado nessa queda de braço federal, que obviamente é importante do ponto de vista, inclusive, ético, porque nós sabemos que existe um debate entre várias corrupções do Brasil, e nós todos temos que botar as nossas barbas de molho como brasileiros e brasileiras, porque todos nós temos de alguma forma, um vínculo com alguma área sombria da sociedade, ou que não sabemos ainda que é sombria, mas que vai ser denunciada mais à frente. A coisa mais difícil é a gente conseguir apoiar alguém, algum Aécio, por assim dizer,
que no futuro não nos decepcione amargamente. Portanto, nós temos que ter muito cuidado e muito pragmatismo. O futuro prefeito do Rio, ou prefeita, precisa, antes de mais nada, estar preocupado com o seu plano. Aí entra a parte estabelecida magistralmente pelo Eastman, que eu não sabia que a gente tinha pago a entrada nesse webinar para poder já ter aqui o plano diretor do futuro, explicitado pelo futuro secretário de Planejamento, não sei se, eventualmente, até o futuro prefeito do Rio de Janeiro, porque é desse tipo de entusiasmo, antes desse tipo de conjunto de ideias, entusiasmo na frente das ideias, é que o Brasil, o Rio de Janeiro em particular, o Brasil também, mas o Rio de Janeiro em particular, carecem. Eu cometi o ato falho, porque hoje, em plena pandemia, só para fazer um parêntese nacional, para a gente saber que o Rio, de fato, repercute muito o Brasil, qual é a principal problemática brasileira hoje? A completa falta de plano. É óbvio que o presidente da República não está nem aí para cobrar isso da equipe, mas esta equipe que se apresentou como um Dream Team, que há 1 ano e 6 meses, praticamente há meio mandato, está aí sem dizer a que veio. Hoje ainda tem uma notícia de que está pensando em estabelecer uma meta para o endividamento público. Então, ela é uma equipe que está preparada, Sérgio, para fazer uma avaliação de quantas travas e cadeados nós vamos colocar na casa que já foi arrombada, do endividamento que haverá de ultrapassar 100% do PIB. Esta é a nossa cara. O Rio de Janeiro não destoa dessa absoluta ausência de planejamento. Então, quando fala o Eastman, e utilizando meros minutos de algo praticamente onírico, eu já não sabia mais se eu estava em Hong Kong, em Singapura, em Miami, se eu estava numa Nova York reorganizada, numa Toronto, onde? No Rio de Janeiro mesmo, porque ele foi muito específico sobre aquelas coisas que o Rio pode fazer, e a qual eu acrescentaria apenas para que ele vamos dizer assim, mostrasse que o sonho vai até lá, né? 2 focos que ele passou, por eles passou também, mas que seriam importantíssimos e que são meio contra a maré, contra a corrente, e não necessariamente contra o turismo, que obviamente continua sendo a barbada do Rio, aquela coisa que está mais na nossa cara e sobre a qual a gente não faz, que é uma indústria 5.0, que Singapura tem, porque não carece mais do que um distrito industrial para o qual nós temos área suficiente em toda a área do contraforte da Serra do Mar. E, portanto, que até aquelas placas solares a que se refere o Eastman, elas poderiam ser produzidas para Bangu, em Santa Cruz, num distrito industrial voltado para a exportação, uma ZPE, uma zona de processamento especial, para termos uma zona de processamento especial que daria uma resposta importantíssima a toda a grande população subocupada de Santa Cruz, de Campo Grande, de Bangu, obviamente, de toda essa zona norte do fundo da Avenida Brasil. Imagine a economia de deslocamento de transporte urbano com uma indústria voltada para atender a alta especialização tecnológica que o Rio tem capacidade de desenvolver e, ao mesmo tempo, na porta de um porto de Sepetiba, onde os custos de exportação seriam muito baixos. Para isso, é preciso que o Rio de Janeiro esteja conversando com o governo federal e não ter, por exemplo, o governador do estado como inimigo público número 1 de Brasília, o que, obviamente, nos inviabiliza completamente. E isso por quê? Porque insistia, agora já não insiste mais,
em se autodenominar o próximo presidente da República, que, aliás, é uma ambição altamente legítima, só que não precisava ficar alardeando ao atual presidente da República, que, obviamente, acalenta um desejo lá de reeleição. Estamos tratando com pessoas humanas. Então, nós estamos errados, Sérgio, em praticamente tudo. Dentro desse contexto, a saúde é serva dessa situação, mas muito poderia ser feito, porque, como disse, lembrava muito bem o Winstman, nós temos uma infraestrutura básica. O que é que não temos? A coordenação, mais uma vez, entre os três níveis de governo. Nós andamos durante algum tempo aqui, durante a pandemia, com ociosidade nos hospitais federais, nas UTIs federais, porque esse intercâmbio de vacâncias de alta especialização não se conversavam, e creio que ainda não se conversam até hoje. Não existe um centro coordenador de atendimento à pandemia que seja produto de uma interação coordenada entre prefeitura, Estado e governo federal, que poderia, obviamente, ser capitaneada, como é natural, pela autoridade local do prefeito e da sua Secretaria Municipal de Saúde. Isso simplesmente não existe. Ela é contaminada pela politicagem. E concluo para dizer: quem ainda não tem um adequado levantamento, nenhum levantamento de quais são as necessidades sanitárias e as necessidades médicas da sua população, o que exigiria um prontuário eletrônico da população do município do Rio de Janeiro, ainda não está dando nem o primeiro passo tecnológico para o atendimento eficiente dessa população. Portanto, prontuário eletrônico seria a primeira providência para todos aqueles clientes atuais ou potenciais do município do Rio de Janeiro, inclusive para fazer a adequada triagem entre aqueles que vêm de outros municípios e aqueles que realmente aqui residem e aqui pagam os seus tributos. Doutor Paulo Rabelo de Castro, muito bem colocado as suas posições. E queria ouvir agora o doutor Carlos Pereira. Se fosse um consultor especial, vamos lá. Quais os conselhos que se daria para o futuro prefeito? Bom, a gente chegou mais ou menos à conclusão, né, no primeiro bloco, que a democracia nem sempre seleciona os melhores governos, né? Nem sempre a democracia é capaz de selecionar os melhores governos ou mesmo governos virtuosos. Quase sempre, na realidade, nos frustramos, né? Mesmo quando o nosso candidato é vencedor, muito rapidamente as frustrações acontecem. A democracia é um sistema muito interessante, porque ela gera a cada episódio eleitoral, ela gera esperança, ela gera esperança no futuro melhor, a gente nutre a expectativa de que as coisas vão mudar, mas, ao mesmo tempo, o resultado do processo democrático nem sempre oferta isso, nem sempre é consistente ou é congruente com essa expectativa. Então, como eu já perdi a esperança na conversão moral das pessoas, eu não acredito que as pessoas vão se comportar de forma virtuosa por escolha, mas sim porque existe um arcabouço institucional capaz de constranger essa pessoa e forçar essa pessoa a se comportar de forma virtuosa. Se eu fosse consultor do prefeito eleito, eu acho que a primeira sinalização que esse prefeito deveria dar para os seus eleitores, para a sociedade carioca, era de aprisionar suas próprias mãos, era de deixar sinais claros de que instituições de controle vão ter autonomia e independência total para fiscalizar o seu governo a qualquer hora e a qualquer tempo.
fortalecendo o Tribunal de Contas do município, fortalecendo as controladorias, garantindo que esses instrumentos de transparência fossem cada vez mais de fácil acesso, que as contas públicas fossem completamente acessíveis para a população. Ou seja, esse prefeito ele deveria dar sinais críveis de que a qualquer desvio ele estaria suscetível a punições concretas. Tem um trabalho em que analiso justamente isso, não para a esfera municipal, mas para a esfera estadual, mas a gente poderia pensar sobre isso, em que eu e meus coautores analisamos justamente essa distinção entre governo virtuoso versus governo predatório. E analisamos 3 variáveis. A principal variável, primeira variável foi o déficit público, o segundo, gasto com o pessoal, e terceiro, o enriquecimento vamos dizer, dos políticos de cada estado. Então, essas 3 variáveis foram as 3 variáveis dependentes que analisamos no Brasil inteiro, coletamos dados sobre a variação de patrimônio e de riqueza de todos os políticos em 2 mandatos consecutivos na esfera estadual, verificamos o déficit público nesses 2 mandatos, e bem como gasto com pessoal versus gasto com política fim. E as 2 variáveis mais importantes que explicam governos virtuosos, entendidos como aqueles que gastam mais com política fim, menos com pessoal, que têm menos déficit público e que têm menos riqueza, variação de riqueza, o delta, né, variação de riqueza dos políticos, são aqueles governos em que as instituições de controle são fortes e independentes. Em que você tem tribunais de contas ativos, atuantes, você tem um judiciário independente, você tem um Ministério Público independente, você tem uma mídia independente. Quando os estados, por exemplo, existe muita variação entre os estados brasileiros, em que a mídia tem conexões com os políticos que governam esse estado, a tendência de predação é maior do que os estados em que a mídia ela não tem políticos que participam e são detentores da mídia estadual. Então, as instituições de controle elas são fundamentais para gerar bom governo. E, aliado a isso, competição política, alternância no poder. Então, esse binômio de alternância no poder, alta competição política com qualidade institucional, gera bom governo. Então, se eu fosse convidado por um prefeito eleito para dar um conselho do que ele poderia deixar de legado do seu mandato, era de institucionalizar com amarras protetoras instituições de controle, organizações de controle, fortalecer, capacitar institucionalmente, capacitar organizacionalmente, dotar auditores fiscais, controladores, membros do Tribunal de Contas. Até bem pouco tempo, no Rio de Janeiro, por exemplo, a grande maioria do pleno do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro foi acusado de corrupção, muitos deles foram para a prisão, apenas um membro do Tribunal de Contas, que era o procurador, a procuradora, ela não foi acusada e permaneceu. Então, a questão fundamental de fortalecimento dessas instituições de controle e de tornar público e transparente qualquer ação do governante municipal, eu acho que esse seria o meu conselho, atar as próprias mãos, porque poder é muito tentador e consequentemente, é muito susceptível aos cantos das sereias. Então, eu amarraria as mãos no posto do meu barco e evitaria ser tentado ao canto
de me comportar de forma predatória e de forma desviante. Eu diria por aí. Parabéns aí pelas suas colocações. Professor Ishman, olha, estamos com um tempo aqui um pouquinho estourado, vamos tentar ser um pouco mais objetivo aí, tá? Já passamos 15 minutos aí do combinado, mas vamos lá, vamos ver a sua opinião. Você como conselheiro especial do futuro governo. Professor Sérgio, primeiro, meus parabéns pelo seu encaminhamento de todo esse nosso encontro tão maravilhoso, tão rico em opções, tão válido, e todos estamos aqui realmente vendo como você tem essa capacidade de agir que nem um mestre de orquestra, um grande mestre. A minha segunda observação é que eu fiquei, obviamente, maravilhado com toda essa análise, com todo esse conjunto de propostas do Paulo. Quer dizer, quando o Paulo fala, eu que queria ver o Paulo como prefeito, eu não tenho dúvida nenhuma. Aqui não há nenhuma campanha, mas certamente que as ideias, propostas, as visões racionais, as opções técnicas levam a gente a, sem dúvida alguma, querer acreditar nesta persona, nesta personalidade. Eu, curiosamente, tinha uma dupla de elementos no mundo das filtragens que a gente vai fazendo ao acionar raciocínios muito associados ao que o Carlos colocou tão bem. Então, Carlos, eu tenho muito uma visão muito próxima à tua, no sentido de nós fortalecermos o Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas do Estado, da União, criarmos mais auditorias, mais controladorias e tal. Eu até me lembro de uma ocasião, que não foi faz muito tempo, não, que a Rede Globo veio me entrevistar para falar comigo sobre a maravilha do novo portal do Estado do Rio de Janeiro ser mostrada com a abertura de um monte de novas informações. E eu perguntei, os contratos diários estão ali e estão mostrando quanto é que as empreiteiras estão ganhando por dia e quem está desembolsando no caixa? A repórter olhou totalmente espantada e disse, não, isso não está lá. Eu digo, olha, enquanto vocês não me trouxerem essa novidade, esse portal, para mim, não vale grande coisa. E o assunto não foi para o ar. A Globo não transmitiu e não deu mais apoio lá para aquele cara de pé grande. Agora, olha só, que coisa interessante. Eu começo por aí porque, na minha visão, o Rio de Janeiro precisa virar uma nova giga área de canteiros. Por que nós temos um porto modesto quando nós temos lá no interior do Rio de Janeiro e em Minas Gerais e de São Paulo e de Goiás uma imensa quantidade de produtos que poderiam chegar aqui mediante alcoodutos, sojodutos, linha ferroviária que é mais barata, para inundar o mundo. Pode ir lá ter o ferrífero, tem que passar pelo Espírito Santo, que é obviamente muito respeitável. Mas nós temos que pensar no nosso Rio de Janeiro. Agora, um canteiro de mega-obras na linha daqueles arranjos produtivos que eu propus, só com controle, só com acompanhamento. E sim, Paulo, nós temos muita necessidade de planejar, concordo plenamente com você, mas nós temos uma necessidade de não criar só subprefeitinhos, sim arregaçadores de manga, gente que levanta e vai trabalhar lá na rua, porque o Rio de Janeiro está com excesso de gente acostumada a ficar nos gabinetes. Nós precisamos de um Rio de Janeiro que se revoluciona através da ação verdadeira e não do papo em salão. Basta de salão. Nós temos que criar a capacidade de transformar a Avenida Brasil num local não cheio de fábricas fechadas, mas sim num local onde, com menos judicialização, se libera, de repente, através de leilões, uma enorme quantidade de galpões e de armazéns para novas micro, pequenas empresas, facilitando a vida deste pessoal nesta hora de desemprego maciço. Eu creio que a gente precisa, isso sim, transformar o Rio de Janeiro em algo que perde a vergonha. Olha só, em Hong Kong, se você vai lá, eles estão criando terra. Eles aterram um monte de áreas e botam lá um porto gigantesco. Hoje é o 4º maior porto do mundo. E nós aqui falando do mar e falando que estamos perto da rota dos Estados Unidos da Europa, eles não estão. E nós, pura e simplesmente, estamos ainda hoje pagando fortunas para ter o direito de aluguel quando um navio aporta no Rio de Janeiro. Não é por aí.
Nós necessitamos revolucionar as estruturas de custos de serviços básicos, de serviços operacionais, de serviços funcionais. E o Rio de Janeiro poderá, assim, evoluir. Portanto, eu concordo plenamente com o que vocês disseram e eu creio que nós poderíamos ser um triunvirato de conselheiros de primeira ordem para esse senhor prefeito que o Sérgio também colocou. Meu abraço, meu carinho e meu total respeito a vocês e a todos os nossos ouvintes. E quem nos assistiu. E os nossos agradecimentos especiais a todos que estão nos assistindo. Ficamos extremamente felizes pela presença de todos. Em nome da Escola Brasileira de Administração, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, ficamos extremamente felizes. Nós agradecemos a presença de todos. Paulo deseja dizer umas palavras. Quem? Paulo? Mestre Pois não? Paulo. Pois não? Professor Sérgio, eu não resisto a acabar de estourar o horário para colocar a última fala de novo do meu professor Carlos Pereira, porque eu acho que ele foi ali no nervo, ele foi na canela da velha política e quebrou a perna da velha política com o princípio do autoaprisionamento do gestor dentro da gaiola da ética. Eu diria para ele, quando ele quiser debater mais esse assunto, gostaria muito de ler o paper que ele desenvolveu com os colegas. Nós, na prática, já apresentamos a alguns estados, em algumas assembleias legislativas, isso já está sendo votado, como, por exemplo, no Paraná, uma lei de eficiência na gestão do Estado, LEGE é a sigla, mas que poderia trocar o E do final para o M, ou até botar o LEGEM e se adequar ao município. Essa lei de eficiência é institucionalizadamente tudo o que você tão oportunamente apresentou. Eu agradeço ao Sérgio ter me dado essa oportunidade de dizer que há como institucionalizar essa institucionalidade ética de uma forma mais ampla, e isso tem que ser para o prefeito ou prefeita que estão chegando. Primeiro ato, apresentar um projeto de lei à Câmara dos Vereadores da Lei de Eficiência na Gestão do Estado, onde está incluído o programa do ISTMA. E, portanto, com isso, concluo para agradecer o privilégio de ter aprendido tanto. E eu que aqui vou, durante a pandemia, reunindo num caderno os seminários, posso dizer que esta reunião de hoje ocupou 8 páginas de anotações, o que é um recorde em relação a outras conversas que também foram muito boas. Mas, de fato, hoje o meu aprendizado. Doutor Paulo Rabelo, ficamos muito contentes e agradecidos pela sua presença. O doutor Carlos Pereira, só um minutinho, hein? Só tenho que agradecer, Sérgio, agradecer essa oportunidade, foi ótimo debater com vocês, também aprendi muito sobre o Rio de Janeiro, muita coisa. Eu sou um neocarioca, né? Eu sou, na realidade, um pernambucano, apaixonado pelo Esporte Clube do Recife, mas vivo aqui no Rio de Janeiro desde 2011 e aprendi a amar essa cidade. E sou muito feliz aqui. Então, desejo muito que várias dessas ideias que foram colocadas aqui sejam implementadas com quem venha a ser o prefeito eleito nas próximas eleições. Muito obrigado, Istvan, pela oportunidade. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua presença. E agora, doutor Istvan, considerações finais. Vamos acreditar que podemos fazer e realizar algo de melhor em prol dos cariocas, de todos quantos são fluminenses, o que inclui os flamenguistas, e, sobretudo, dos brasileiros em geral.
Muito obrigado a vocês, honestamente, muito obrigado, em nome da IBAP, da FGV, e só lembrando que nós já tivemos no Paulo Rabelo um grande diretor no IBRE, me lembro de quando você me recebia com generosidade, eu estudante lá, me falava, leia a agroanálise, olha a revista Conjuntura Econômica, eu lia tudo que você escrevia, sempre. E isso sempre nos enriqueceu. Então, muito obrigado de novo. E, Sérgio, você é um mestre de mestres, salas e de cerimônia, você realmente conseguiu gerar harmonia, paz, consideração, perseverança entre estes analistas. Muito obrigado. Obrigado, Istvan, pelas suas palavras. Eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade também de estar aqui nesse privilégio de convívio e agradecer a todos que estão nos assistindo, que mandem sugerir, que mandem ideias para a gente, mandem temas, propostas. Estaremos com todo prazer para acolhê-los, ok? Então, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Estaremos juntos. Grande abraço. Um abraço a todos.